Boa tarde, estamos aqui no projeto Memória e História Oral, desenvolvido pela Fundação Arquivo e Memória e Unimonte. Estamos gravando aqui nos estúdios do Museu da Imagem do Som da Secretaria da Cultura de Santos. E vamos entrevistar hoje o senhor Eduardo Caldeira. Hoje, dia 9 de setembro de 2009. 17 de setembro de 2009. Seu Eduardo Caldeira, boa tarde. Seu nome completo, o nome dos seus pais, onde nasceram, data de nascimento. Bom, não sabia que eu era tão importante para ser entrevistado assim, mas meu nome é Eduardo Antônio de Magalhães Caldeira, sou filho de Fernando Caldeira Júnior e Beatriz de Magalhães Caldeira, e nasci na primeira metade do século passado. Nasci em 14 de outubro de 1944. Infelizmente, eu tenho prioridade em filas de banco, em filas de cinema, em filas de supermercado. Algumas pessoas acham que eu não tenho essa idade. Algumas vezes eu estou com 80 anos, outras vezes com 18. O nome dos seus pais? O nome do meu pai eu já te respondi. Fernando Caldeira Júnior. Desculpe a minha irreverência. Não, tranquilo. De onde que eles eram? Já eram de Santos, chegaram a Santos, profissão? Minha mãe é paulistana, nasceu em São Paulo em 1913, o que me causou um choque muito grande. Quando, na minha juventude, eu descobri que ela era 3 anos mais velha que meu pai, que nasceu em 1917. Naquele tempo, ainda se dava importância que o homem fosse da mesma idade ou pouco mais velho do que a mulher. Meu pai é santista, já há muitos e muitos anos era santista, que ele faleceu em 1975. E minha mãe, um ano em que o São Paulo Futebol Clube, meu time do coração, foi campeão mundial, em 1991 ou 92. Aliás, ele foi bicampeão mundial. O que mais vocês querem saber? O que eles faziam? Meu pai era um bom vivant, um grande boêmio e uma pessoa que realizava coisas inimagináveis. Era uma grande figura, extremamente simpático e dono de uma grande fidalguia. E trabalhou algumas vezes como bancário nas organizações Novo Mundo, onde ele foi companheiro de trabalho do grande Gilberto Mendes. O Gilberto, naquela oportunidade, ainda era imberbe. E meu pai, na sequência da vida, tornou-se corretor de imóveis e tivemos uma infância muito feliz, muito rica em coisas não só materiais, mas em fatos também de emoção, de sentimento e muita espiritualidade. Desculpe. E minha mãe, sem menosprezar as donas de casa, era uma grande dona de casa. A sua infância, seus primeiros estudos? Eu nasci na Avenida Conselheiro Neves, 630, onde nós morávamos numa chácara, que foi a conhecida Vila dos Pássaros. Ficava entre a Rua Goiás e a Casa de Saúde. Pegava praticamente quase que todo aquele quarteirão. E meu avô, com quem nós morávamos, meu avô, que foi o Raul Jordão de Magalhães, com quem nós morávamos, ele colecionava pássaros. Meu avô era um exagerado, para não dizer um grande mentiroso. Dizia ele que nós tínhamos lá mais de 5.000 pássaros. E pássaros de grande porte, como emas, jaburus, e inclusive animais também, como porcos do mato, aqueles veados galheiros e tudo mais. Hoje,
meu avô estaria preso, na realidade, porque seriam todos esses animais considerados em extinção pelo IBAMA. Mas espero que nós teríamos a cautela de regularizar essa situação também. Eduardo, quais as lembranças que você tem da sua infância, de Santos da sua infância? Muito boas, muito boas mesmo. Eu acho que eu nasci privilegiado. O vovô participava do Cassino do Atlântico, onde o sócio majoritário era o seu Domingos Fernandes, e foi dono das organizações Novo Mundo, e também o dono da VEMAG, que foi como é que eu vou te dizer, que fabricou o primeiro automóvel estritamente brasileiro, que foi o DKV. E tínhamos uma condição econômica, financeira privilegiadíssima, o que possibilitava nós morarmos nessa chácara aí com toda a suntuosidade. E aquele quarteirão ali ficou gravado na minha memória, e na sequência nós tivemos um timezinho de futebol em que algumas pessoas que moravam depois da rua Armando Salles de Oliveira, que era uma das partes desse quadrilátero, formava ali a conhecida Ilha Maldita. Quem é santista lembra-se, talvez o Lauro, com esse sorriso dele aqui simpático, ele lembre-se disso. Mas meus colegas de infância, na realidade, quando eu fiz 18, 19 anos, eles começaram a aparecer assim em manchetes nos jornais como sendo exterminados pelo Esquadrão da Morte. Então eu tive uma infância assim de muita dualidade, né? Alguma coisa em que a gente vivia. Eu digo que eu me tornei assim um elo de ligação entre isso no deboche, entre a alta e a entre a alta e a baixa marginalidade. Agora eu não sei qual é qual, viu? Isso eu confesso para vocês. Por que Ilha Maldita? Ilha Maldita porque era um reduto de bandidos ali. Ali a rua, aquelas ruas ali eram todas de terra. Eram todas elas um verdadeiro lamaçal quando chovia. E haviam taperas ali, eram favelas. E as pessoas, na realidade, que moravam não tinham um suporte, não ganhavam o suficiente. E era um lugar muito pobre na cidade. Aquilo que hoje é uma extensão da Vila Rica, né? Que é a Rua Bahia de Abreu. A Bahia de Abreu, onde hoje tem prédios suntuosos, tiveram casas suntuosas também, enfim. Os seus primeiros estudos? Eu fiz o primário no Instituto Brás Cubas, que era da dona Olga e da dona Corina, tias-avós do João Carlos Moraes Camargo, esse rapaz que foi colunista social. Dona Esther, a avó dele, era irmã dessas senhoras, e eram 4 irmãs. Esse quarteto fechava com a dona Lili. E o Instituto Brás Cubas proporcionava um estudo para futuros mauricinhos da cidade, né? Então, talvez, eu também tive minha fase de Mauricinho, e de Bernardão, Ricardão, todos esses nomes, a gente já incorporou ao longo da vida. E foi muito legal, foi muito bom. Estudei com muitas pessoas e isso daí tornou-se uma referência para mim importante, que lá na frente eu encontrei pessoas que passaram também pelo Instituto Brás Cubas e que me criaram algumas facilidades para que a gente desenvolvesse a nossa atividade profissional e social aqui na cidade. E indo já mais para frente um pouquinho, a sua adolescência, né? Já saindo dessa fase de mais de infância, indo para a adolescência, se tornando jovem. A minha adolescência começa entrando no ginásio, em que eu tentei o Colégio Canadá, mas como o Colégio Canadá era só de CDFs, né? Ou de pessoas que estudavam muito,
de pessoas muito inteligentes, eu não passei naquele exame de admissão ao ginásio. E fiz, em segunda época, o Colégio Marçal. O Colégio Marçal, que era do Rubens Marçal, e que tinha uma ideia, havia um projeto de ser uma escola muito moderna e tudo mais. Tanto é que o Colégio Marçal foi o primeiro, tinha quadra de basquete, de vôlei, piscina, uma piscina semiolímpica, enfim. E o Colégio Marçal tornou-se lá na frente Colégio Montserrat, em que era administrado pelo Dr. Antônio Navarro de Andrade, que era nosso diretor e nosso professor de matemática. Figura muito querida e com quem eu descobri laços familiares também, através da origem Navarro de Andrade, pelo lado de meu pai. E frequentei muito a porta do Clube 15, aí entra aquela história dos Mauricinhos, né? Frequentei muito a porta do Clube 15, também me relacionando com aquelas pessoas com quem eu havia conhecido ao longo do ginásio, do primário, e também foi muito interessante, porque nós tínhamos, sei lá, uma série de regalias como Santos, cidade pequena, proporcionava e proporciona até hoje, né, para aqueles, entre aspas, donos da cidade. Clube 15 é ali onde é... Exatamente, ainda o antigo, onde é a Caixa Econômica, na rua Marcílio Dias com a praia. E a sua visão que você tinha da cidade nesse período? A cidade como um todo, eu falo, não só aquela região. Como é que você... Rapaz, era um negócio complicado, sabe? Porque... era um negócio complicado. Porque, na sequência, todos nós sabemos que houve o tal golpe militar, nunca a revolução, mas o tal golpe militar, que ele restringia muito as informações. Em 65, depois de tentar medicina, eu acabei atravessando a rua e entrei na Faculdade de Direito, aqui na Católica de Direito. Para quem não sabe, eu tenho inscrição na UAB, se vocês precisarem também, não só de um apelo noturno para conversar, beber, mas eu também aceito procurações adjudícias. Enfim, a Revolução ele restringia demais as informações. Então as coisas chegavam muito deturpadas. E olha, eu estava numa faculdade de Direito. E quantas vezes as coisas aconteciam e nós éramos limitados. Nessa oportunidade eu frequentei os bancos com a Cristina Cobra, os bancos universitários com a Cristina Cobra, com o Luiz Carlos Godoy, que fui contemporâneo do Vicente Cassione, grande orador. Quem mais? Essa moçada, Ademir Esteves de Sá, Roberto Merrana, Mário Romiti, todos eles foram meus calouros. Enfim, eles estão acabados, eu estou melhor do que eles. Também. Mas as coisas eram restritas, tanto é que daquele grande congresso em Ibiúna, eu não sei se o Betão esteve lá presente ou não, eu ia para aquele congresso, ainda bem que eu acordei tarde, né? O meu lado mais boêmio não me permitia acordar tão cedo. E foi todo mundo em cana, na realidade, ali, né? E eu perdi esse bonde da história aí. Ainda bem, porque senão eu teria amargado ali não sei o quê. Que mais? Nessa época falando dos Mauricinhos, dos Playboy, fala ali dos Playboy ali no Gonzaga, das esconderias, você participou, era a tua época, escuderia, Mordedora, essas coisas? Havia essas escuderias, havia o pessoal que ficava em frente ao Bebum, que era a esquina da Quintino Bocaiúva, se não me engano é Quintino Bocaiúva, aquela rua,
Clube 15, etc. Havia um outro núcleo que ficava também no Gonzaga, que era Mordedor. Sei lá, a gente aprontava tanto, que nós tivemos muita sorte de nunca ninguém ter saído aleijado, morrido e tudo mais. Havia uma influência muito grande daquele filme Juventude Transviada, né? Também consequência acredito, da virilidade do rock and roll que surgiu de repente, esse momento assim meio não totalmente colonizador do americano, como sempre, através da comunicação. Enfim, tudo isso daí fazia com que a gente tivesse, lógico, existem as exceções, eu estou falando por mim, um verdadeiro embotamento mental, porque o que se fazia era verdadeira loucura. Eu peço licença para não citar absolutamente caso, fato nenhum, porque alguns são inclusive comprometedores, inclusive atos de violência, atos homofóbicos assim, terríveis. Mas, sei lá ver. O que grupo você mais se fixava? Aonde você se localizava? Eu ficava mais ali na Marcílio Dias com a praia, onde é a atual Caixa Econômica Estadual. Voltando aí já que você citou a sua participação na Faculdade de Direito, nesse período aí da ditadura, como que você, enquanto universitário, e essa turma vivenciaram esse período, né? Você já citou Ibiúna, né? Mas nós sabemos que algumas dessas pessoas depois se tornaram pessoas proeminentes aí na política da cidade, né? Como que você vivenciou, deu confrontos, ou não? Olha, na hora, a gente nem sabia como a grande passeata que surgiu na Faculdade de Direito, e políticos dizem que foi uma iniciativa deles, políticos, eu não vou citar nomes, mas políticos falam isso, surgiu na Faculdade de Direito, onde o João Sadi, que faz parte da comissão, fez parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB, ele organizou. E quem segurou, inclusive, a batuta durante ali a passeata, foi o Luiz Carlos Godoy, que hoje é nosso desembargador. Ele, naquela oportunidade, ele tinha um emprego público, não sei se na Caixa, me parece que no Banespa. Ele sofreu perseguições depois. Então, quantas vezes? Eu estava no escritório, que eu trabalhava lá com o Reginaldo Ferreira Lima, na Vasconcelos Tavares, e quando eu ouvi aquele refrão, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, eu me inflamei, mandei o cliente que eu estava conversando, falou, quer ir, vamos junto. E foi todo mundo para lá, e bolinha de gude no bolso, e rolha no outro, porque se viesse cavalo jogar, não surgiu absolutamente nada, mas qualquer coisa você escondia o rosto, mas você não sabia nem por que estava escondendo o rosto. Era um bando de inocentes úteis, a realidade é essa, a grande maioria. Eu me lembro quando da morte do Edson Luiz, lá no calabouço, em que na faculdade, e isso originou essa passeata, se não me engano. Eu me lembro da figura do nosso atual secretário de Cultura, Municipal de Cultura, o Carlos Pinto, na porta da faculdade, insuflando a greve. Ele lá provocando. O cara nunca tinha visto aquela figura. Ele, se hoje ainda tem cabelos brancos, tal, postação de voz, imagine com 50 anos menos, 40 anos menos. Era um galã. Era um galã insuflando a greve. Agora, ele deveria saber o que estava fazendo, mas uma grande maioria participava de uma maneira até alienada. Vocês fizeram o enterro simbólico do Lacerda, né? Fizemos. Uma outra oportunidade, eu estou confundindo os fatos, mas houve uma oportunidade
em que faz greve, não faz, não sei o quê. Dr. Carlos Pacheco Cirilo, que era o nosso diretor, apareceu para se confrontar com todos. Não, vocês têm que entrar, não sei o quê. E estavam todos com ovos na mão. E foi um tal de chacoalhar aqueles ovos e jogar. A casa, que era amarela, ficou realmente amarela, de tantos ovos, e a faculdade teve que ser toda ela repintada. Foi toda ela pintada outra vez. E os números ímpares ficaram suspensos uma semana e os números pares a semana seguinte. Isso a faculdade toda. Eu nunca tinha visto uma faculdade inteira ser suspensa por indisciplina, por tudo isso. E desde o Castione até o Merrana, todos foram suspensos igualmente. O Eduardo, antes de você Por começar... que o Betão fica sorrindo ali de uma maneira enigmática, esfingética? Ele está preparando alguma ali. Preparando alguma. Antes de você começar as suas atividades na noite, você teve alguma outra atividade profissional ou você já foi direto? Como é que foi esse caminhamento? Eu fui o pior advogado do Brasil. Eu detestava advogar. Então, as formalidades, aquela coisa toda, aquela audiência de prazos, se compatibilizavam com minha maneira de ser. Mas durante 3 ou 4 anos, eu tive uma administradora de bens e condomínios que iniciou-se em função de um grande amigo meu, uma figura irmã, e que eu devo, além do carinho, da atenção, devo muitos favores pessoais, que é o Lidney Castro Valejo, que foi nosso secretário de esportes aqui, ainda na gestão do João Paulo Papa. Ele fazia parte, ou faz parte de uma família muito abastada aqui da região. Ele era neto da dona Áurea Conde. E eles tinham muitas propriedades. E eu fui sócio do Lidney, sócio do Reginaldo também, na sequência. Então nós tivemos essa administradora de bens e condomínios. E anteriormente, antes disso daí, eu trabalhei no fórum, que era uma verdadeira sinecura. Eu trabalhava 17 horas e descansava 72. O sonho de muita gente, né? Trabalhava na terceira vara criminal e de menores. E antes disso, fui bancário, trabalhei no Banco Colonial. E foi tudo isso muito interessante, porque dá substância lá na frente para você ver o lado comercial dos bancos, o trato humano no juizado de menores, o lado profissional do advogado que nos conduz até hoje, né? Enfim. E, Eduardo, como é que você faz essa transição para a noite? E por quê? Como acontece isso? Diante de tantas coisas que vão acontecendo, em determinado momento, eu, pela terceira vez, procurei mudar para São Paulo. Fui para São Paulo, depois de tentar aqui no litoral norte um loteamento em Barra do Una. Aliás, não havia nem a estrada ainda, e eu tentei esse loteamento, mas só que eu comprei no 18º andar. O que tinha de gente já comprado, tinha aquele papel, eu comprei, na realidade, foi um grande grilo de terra, né? E tá só com problemas. E fui embora para São Paulo. Deixei minha primeira filha aqui, que eu tenho, que chama-se Daniela, que eu fui casado com Ana Maria Lima Verde, que tornou-se Caldeira, e com quem eu tenho 2 filhos, a Daniela e o Fernando. Deixei a Dani, Maria, e fiz aquilo que o nordestino costuma fazer. Migra e depois chama família. Eu migrei e não chamei a família, voltei para Santos.
é um lado assim que Santos mantém o cordão umbilical da gente aqui preso. Santos nos mantém atávicos. E essa, o que vai fazendo com que você chegue à sua atividade na noite? O que faz? É. Uma oportunidade em São Paulo, com muito dinheiro, ou sem dinheiro algum, eu notei que eu comia muito pastel. Porque todos que têm dente, todos mastigam pastéis. Criança, na primeira dentição, você der aquela massinha, sai mastigando e gosta. O velho de dentadura ou sem dentadura come pastéis. E nós vimos lá em São Paulo uma pastelaria chamada Pastel e Companhia, que era de um pessoal da família Silva Teles, que fazia uns pastéis fritos na hora e com uma grande diversificação de sabores, né? Implantamos isso para dentro de um shopping que foi aqui, quando eu voltei, e foi o Pasteleco. Foi uma loucura. Eu fiz uma sociedade com o Antônio Luiz Fabiano, irmão do Nelson Fabiano, e chegamos a vender 2.500, 3.000 pastéis por dia. Era uma loucura, mas só que a vida dentro de um shopping deixa qualquer um pirado, né? E eu não aguentei aquilo. Depois de 2 anos, me apaixonei por alguém e fugi. Deixei a vida de pasteleiro para trás e fui viver a de Dom Juan. Foi isso. Na sequência, quando eu voltei, reciclando os meus valores, nós montamos um bar, uma casa noturna, que o Fernandinho frequentou muito, como adolescente. Entrava com documento falsificado, eu fiquei sabendo disso anos depois. Mentira. Mas o reciclagem que foi feito não só com material de construção reciclados, adquirindo muita peça em ferro velho, etc., mas estava reciclando os meus valores, reciclando a minha vida. Essa paixão para mim durou 52 dias, para a moça 48. Então eu me senti traído, magoado, porque eu fiquei 4 dias a mais apaixonado. Não deixem de viver as paixões não, que elas são importantes, viu? Não é isso, Laura? É, exatamente. Bom, e daí? Veio o Bar da Praia? Daí veio reciclagem com 4 anos, ali na Djalma Dutra, uma casa que foi o Rubinho cabeleireiro, e a casa era de propriedade do Nando Freixo, dono do Cineporanga, dos cinemas. E na sequência coincidiu, e aí vem aquilo que eu falei de ter sido Mauricinho e ter proporcionado um bom relacionamento com as pessoas. Eu fui procurado por uma determinada pessoa, já falecido, Roberto Leonel Vieira, filho de Dona Valentina Leonel Vieira, por indicação da Teresa Wolff, tia deles, na época colunista social, de grande influência aqui na cidade, perguntando se eu gostaria de explorar aquele ponto que hoje é aquele espigão de 20 e tantos andares, e que foi a casa da família Mausoni, aqui em Santos. Eles construíram ali, eu coloquei o miolo e surgiu o Bar da Praia. O reciclagem durou 4 anos, o Bar da Praia 11 anos e meio. Então, voltando ao Bar da Praia. Estava no Bar da Praia e, sei lá, levamos grandes shows, apesar de não ter uma estrutura física das mais privilegiadas para isso, mas eu acho que, como Santos faltava muita casa noturna, muita casa de show, estava restrito naquela época aquela Boca decadente. A Boca naquela oportunidade estava extremamente decadente. Então eu acho que havia o Chão de Estrelas, que foi do finado Oscar Guerra, que abriu a primeira casa assim, de espetáculos, etc., aqui depois dessa época do jogo todo, enfim, do jogo bancado, ele trouxe o Chão de Estrelas.
E havia o torto, que é um fenômeno, porque existe até hoje há 25 anos. Né? 25 anos do torto é um fenômeno. Porque, comercialmente é uma coisa muito difícil de acontecer. Eu até sugiro que vocês entrevistem o Juninho Bittencourt, que é uma grande figura. Agora vamos estabelecer uma relação do Bar da Praia com as pessoas de hoje, que estão aí na sociedade, que estão ocupando funções e tal. E quem são essas pessoas que você lembra mais? Que eram frequentadores? Eu costumo dizer que dono de botequim indiscreto abre falência, viu, Tubino? Então, se começar a falar muito... Agora, uma coisa eu posso te garantir. Meu nome de batismo é Eduardo Antônio. E blá, blá, blá. Mas eu me sinto muito mais Santo Antônio, não pela santidade, não pela divindade, por atos, mas muito mais pelos casamentos que se realizaram, pelos encontros que aconteceram, e muita gente celebrou o casamento dentro do bar. O Luiz Fernando Giacomelli, seu primeiro casamento foi lá. Ele é um empresário da área teatral. O Meno casou-se com a Zane lá no Bar da Praia. Aliás, uma cerimônia que ele realizou, não queria presente, ele queria sementes, deram de milho a, sei lá, frutas para ele, açaí e tudo mais. Nunca vi disso, mas foi legal. Foi meio riposo, foi legal. O que mais? Eu não sei, eu falar nome de pessoas assim... Não necessariamente de pessoas, quer dizer... Fatos, acontecimentos, exato, como esse, né? Tem o lado pitoresco do Bar da Praia, esse que você citou. Os intelectuais que frequentaram. Esse projeto, Conversa de Botequim, surgiu no Bar da Praia em 1986, se não me engano. E foi numa época de muita chuva aqui na cidade, como está acontecendo atualmente. Eu estava numa noite assim bem melancólica, junto com o Luiz Dias Guimarães, o Luizinho, e falei que tinha uma ideia de proporcionar uma noite em que as pessoas de Santos, ou que estivessem em Santos, fossem bater papo, que era uma coisa que a gente gosta. Eu acho que é preciso isso daí num bar, essa comunicação. Na ocasião, o governo do Dr. Oswaldo Justo estava acontecendo os Jogos Abertos do Interior, e a primeira conversa de botequim foi com a Maria Helena Cardoso, com a Vânia Hernandes e com a Magic Paula. A Hortência não quis comparecer, porque disse que ia ser massacrada pela Magic Paula e pela Maria Helena Cardoso. E a Vânia Hernandes, com algumas insinuações de amizade profunda com a Magic Paula. Pronto, estou sendo indiscreto. Mas a coisa foi muito legal, e Dr. Oswaldo Justo, presente, e ele nunca havia participado de nada, nunca havia ido ao bar, etc. Ele se autoconvidou. Eu quero fazer esse projeto. Me mandou o recado através do Luizinho. E a coisa explodiu. A coisa explodiu porque é conversa de botequim. Botequim é mais castiço, é mais nosso. Mas o Luizinho achou que conversa de botequim para o prefeito não seria compatível. Então ele colocou, censurando como conversa de bar, mas voltou a ser de botequim. Porque o Dr. Oswaldo deu um show, falou de macrobiótica, falou de tudo. Uma figura, mostrou um lado assim despojado que ele podia ter de uma maneira reservada. E eu convidei na sequência o Plínio Marcos. O Plínio deu outro show. Foi. Ele teve uma mediação da Ivani Cardoso naquela oportunidade. Quem mais foi? O Lima Duarte, foi o Sérgio Mamberti. Aí a coisa começou. Marta Suplicy, pedante como ninguém, pedante, autoritária, uma voz esganiçada também, participou. Frei Beto, Ricardo Couto e Vicente Cassione, que havia acabado de sair do Denatran, ou do Detran, acho que Denatran, num momento muito polêmico, inclusive. Quem apareceu na sequência, Coronel Erasmo,
dizendo que estou armado, eu estou aqui numa pochete. Eu falei, então o senhor vai me permitir. Eu vou ao escritório, eu vou também me armar, mas de coisas mais sutis do que um revólver, né, meu coronel? Então a coisa sempre foi muito descontraída e funcionou muito. Haroldo de Campos, o nosso Fernando Moraes, quando secretário de Cultura, estadual de Cultura, Haroldo de Campos havia até uma passagem com Maurice Léjart, meu caro amigo, que logo não, espero te encontrar daqui a muitos anos ainda. Enfim, rolou muita coisa lá no Conversa de Botequim, até que o Bar da Praia, que durou 11 anos e meio, acabou e eu fui para o Barnabé. Antes de irmos para o Barnabé, eu gostaria que você falasse dessa figura lendária na cidade, né, que é o Maurice, né, que sabemos que ele tinha uma proximidade contigo, né, então... Eu sabia que vinha coisa de Maurício. Nós queremos saber se essa briga vai continuar do lado de lá. Mas, olha, se não continuar não vai ter graça, viu? Já imaginou? Em primeiro lugar, eu não quero ir para onde está a Madre Teresa. Ponto. Eu quero ir para onde tiver esses Exus, assim, tipo Maurice, Jairzinho dos Santos Freitas. Enfim, eu quero estar onde estão esses Exus aí, porque fica mais engraçado. Pô. E o Maurice? E o Maurice? Olha, dizem que a gente conhece o Maurice. Nem ele se conhecia, porque ele se odiava, na realidade. O Maurice se odiava. Já numa oportunidade aqui, gravei algumas coisas, dei um depoimento sobre os fatos do Maurice, e no fim eu terminei em lágrimas. O Maurice me causou muitos problemas e muitas alegrias. Eu vou contar uma história para você situar quem era o Maurice. Numa oportunidade ele chegou com aquele discurso todo: você é o imperialista, está a serviço do capitalismo, você só existe graças a mim. Maurice, eu não sou nada, graças a você, porque você não me proporciona nada. E ele falou assim: Maurice, me poupa. Fechei a mão e dei um soco no Maurice, ele foi para o chão. Despencou, continuou gritando no chão. O Arismar do Espírito Santo, que é um músico daqui de Santos, mas está há anos em São Paulo, é considerado um dos grandes músicos do Brasil, que vem gente de fora para ver o Arismar, ver o Arismar se apresentar, resgata o Maurice do chão, e ele continuou gritando, ele: calma, calma, Dudu, eu no caso. No dia seguinte, eu vou para a cidade, encontro o Maurice, aquela cara de ressaca, barbudo e tal, com aquele cachorro, que eu não sei se ele abanava a cauda ou a cauda que abanava o cachorro, não sei, porque o cachorro era meio desengonçado. Mas eu falei: olha, velho, da próxima vez você atravessa a rua, porque você vai apanhar de novo. Ele parou, olhou bem para mim, deu uma baforada no cigarro, joga fumaça para cima, falou assim: gostei, Eduardinho, pela primeira vez na vida você foi homem. Esse era o Maurice. Esse era o Maurice. Em que, do Haroldo de Campos, nessa conversa com o Haroldo de Campos, estavam fazendo a mediação o Gilberto Mendes, o Cid Marcos e a Teresa Vasques. Quer dizer, a fina flor de estufa do refinamento intelectual da cidade. Entrevistando o Haroldo de Campos. E o Maurice queria falar, e o Haroldo, já prevenido pelo Gilberto, que anos depois o Gilberto me falou, não deixava o Maurice entrar. Mas tantos Maurice não se conteve, não esperou o microfone, foi lá para frente e começou, né? Soltou o verbo. Você tem aqui um monte de baba-ovo, um monte de puxa-saco. E soltou.
tem um monte de puxa-saco, mas você que sempre representou uma vanguarda, vem aqui me falar de Mayakovsky, vem aqui me falar de Mallarmé. Isso é letra morta, isso é coisa passada. Eu quero saber o que você tem é de novidade, é vanguarda. Quando Haroldo de Campos foi intervir de novo, falou assim, e ainda não acabei. Eu quero que você saiba que eu vejo você como um fascista filha da puta. Porra, foi uma comoção, ficou todo mundo parado. Haroldo de Campos ficou apoplético, vermelhão, olha para o Maurice, vai falar. O Maurice fala assim, eu ainda não te autorizei a falar. Nossa, aquele negócio, e soltou o verbo. Ele começou a ameaçar de sair de lá para bater no Maurice, fala assim, eu estou no auge da minha produção intelectual, cultural, e tenho força física para te dar uma surra, seu bêbado sem vergonha. E investiu para o Maurice. Eu não sei quem segurou, porque eu segurei o Maurice. Daí vieram 4 pessoas. Narciso de Andrade, outra flor do refinamento outra intelectual, figura. O Jairzinho, que eu já me referi atrás, Luiz Antônio de Moura Freire, que é o Luizinho Freire, e também é outra pessoa muito querida, etc., que eu não concordo em muitas coisas com ele, mas é muito querido. E um que nega, mas ele participou, o Luiz Antônio Cancelo. O Cancelo também participou e os 4 foram batendo no Maurice. Eu seguro o Maurice por aqui e corro até me ficar encurralado no toalete masculino. Aí que vem a parte jocosa, a parte engraçada. O óculos do Maurice cai. O Maurice dá um grito. Para! Abaixa, pega o óculos e fala assim, agora vamos continuar. O que mais você quer saber do Maurice? Encontro Osmar Prado, no Rio de Janeiro. A mesma coisa, ele interviu no Osmar Prado, chamou também a serviço da Globo, imperialista, serviço do capitalismo, aquela catilinária que ele recitava toda. Parecia um discurso dele programado. Falei, Osmar, aliás, estava numa manhã gloriosa, eu encontrei no Copacabana Palace tomando um bom café da manhã ali na Pérgola, uma coisa que a gente tem que se proporcionar uma vez na vida, né? Enfim, olha, Eduardo lá do Bar da Praia disse, oh, que bom que você está aqui. Queria muito falar com alguém. Quero pedir desculpas, porque aquele velhinho, o que eu fiz com ele me proporcionou uma escada, porque eu criei um tipo na hora. Dentro de toda a agressão que ele me fez, que ele me praticou, eu reagi com aquela interpretação. Mas ele foi a única coisa interessante que eu encontrei na cidade, porque ele tirou tudo do marasmo. Então veja, o Maurice, ele sabia a proporção dele. Hoje, santificam o Maurice, e muita gente que fugia dele. Muita gente que fugia dele. Do mesmo jeito, eu perguntei para o Plínio Marcos quem era o Maurice. O Plínio me respondeu, lá no Gigeto, lá em São Paulo. E o Plínio me respondeu, um bêbado chato pra caralho. Foi isso que o Plínio me respondeu. Agora, havia momentos de genialidade dele. Havia momentos de grande bebedeira. Quantas vezes chegava aqui na frente do Almeida, ele arriado, ele completamente bêbado, e eu dirigindo para levá-lo para a cadeia, ele pressentia que estava chegando perto do Almeida. Guardinho, para aí que eu vou tomar mais um petrolinho. Eu parava no Almeida, ele tomava 2 genebras, pedia 2 genebras, tomava as 2, entrava no carro tossindo desesperadamente, acendia um cigarro e vinha fumando em cima da tosse. Chegava na porta da cadeia, ele tinha uma chave maior do que essa jarra para abrir a porta da cadeia, só que antes
Isso já eram 5h30, 6 horas da manhã. Só que antes ele parava naqueles halterofilistas ali do Clube Santista, do Elias. As bichas, seus viados, pode vir. Eles riam, né? Eles riam. Um dia que eu tomei um porre maior do que ele, eu fiz isso. Falei, Eduardinho, tá na hora de ir embora porque você tá muito bêbado. Então ele tinha noção do que ele fazia. Quando inverteu, quando ele viu que comigo eles iam me penalizar, ele saiu andando. Mas o Maurício tinha, às vezes tinha os momentos de ternura dele também. Ele era muito. Muito. Eu tinha uma caixa chamada Rose. A Rose, ela veio comigo do Barnabé, foi do Barnabé, perdão, do Reciclagem, foi pro Bar da Praia. A Rose era uma pessoa muito simpática. Não tinha nenhum dom de beleza, etc., mas era uma pessoa muito simpática e eficiente. E o Maurice, ele era galanteador. Ele segurava na mão dela, por você, por muito menos, eu vou fazer muito mais. Quer dizer, aflorava o lado francês do Maurice e os olhos azuis do danado brilhavam, porque ele era realmente um galante. Ele era terrível, ele era uma pessoa que, se ele pudesse te levar na conversa, ele tentava. Um dia ele encontra a Rose no Lanches Florença durante o dia, ele sempre encontrava à noite. Fica conversando e ela me fala, numa hora que foi trabalhar, encontrei o Maurice, me pagou um café, imagine, puxa, foi tão gostoso. À noite chega o Maurice já caneado lá. Minha amiga, segura na mão, fica conversando com ela e massageia a mão dela. E deixava, via aquele senhor, né? Aliás, naquela oportunidade ele estava com a idade que eu estou, 65 anos. Mas ninguém me deixa também ficar massageando a mão, você vê? O Maurice conseguia. Lauro, ele dentro daquela história toda que ele está proporcionando para o ego da Rose, ele fala assim, mas eu não quero te encontrar mais durante o dia. Por quê, Maurice? Porque você é tão feinha durante o dia. Você é vesguinha. E ela realmente... Esse era o Maurice. Ô Eduardo, outra figura mítica para a cidade e que a gente tem poucas referências, não se fala muito, né? O Plínio Marcos. Gostaria que você falasse um pouquinho dele, que ele esteve presente lá várias vezes, né? Olha, eu não tive grandes convivências com o Plínio, não sei, uma meia dúzia de vezes, ele foi embora logo. Tudo aquilo que eu posso falar, eu acredito que já passaram para vocês, como o autoditadismo dele, não sei, as irreverências do Plínio, as lutas dele. Agora, era uma pessoa que no dia a dia deve ter sido uma pessoa instigante. Deve ter sido, não, ele foi realmente. Eu tive uma meia dúzia de contatos com ele, né, nessa oportunidade. Eu ia muito para São Paulo, encontrava sempre no Gigeto e tive a honra de ser um dos patrocinadores de uma peça que ele ia dirigir, inclusive, que foi Balada para um Palhaço, né? E não sei te dizer muito mais sobre o Plínio. Eu acredito que você encontre outras pessoas com mais condição. Talvez o próprio velho Júlio Bittencourt, o velho, que conviveu com ele em épocas, inclusive, de teatro no Centro dos Estudantes. No meio da sua entrevista, você falou que conviveu com a baixa e alta marginalidade. Eu gostaria que você falasse um pouco disso. Você está, em vez de a gente andar para frente, você está andando para trás. Não, mas é que eu quero, nós vamos fazer falar um pouco sobre o que foi essa noite, a noite santista, a boemia, né? Por isso que eu estou puxando esse... Sei. Né? Veja, todos, na realidade, acabavam indo, já que se abreviou, passavam, e ninguém melhor do que o Lauro Tubino pode falar sobre a Noite de Santos.
sobre a época das bocas aí. E havia cabarés, zonas do Meretrício, a famosa Constituição 103, em que os rapazes eram todos desvirginados por aquelas frinéias, né? Eram todos eles desvirginados nas zonas, na realidade. Eram casarões, existem até hoje, mas hoje estão caindo aos pedaços, com escadarias enormes, que você chegava lá e você escolhia. Aí você escolhia a mulher. Agora, você vê que, não sei, é uma imagem que eu tenho, quando eu estava completando 14 anos, eu fui ao famoso Constituição 103 e perguntei da possibilidade de entrar num quarto com uma daquelas moças. Ela falou assim para mim: aí, benzinho, quantos anos você tem? Eu falei: empolei o peito, estou fazendo 18 hoje. E eu não sei se eu fiquei frustrado ou muito feliz, porque ela falou assim: então com essa idade você não pode. Eu não estou, eu tinha 14 anos de idade. Mas era acessível, não era nada tão perigoso. Na sequência, com 17, 18 anos, você saía da casa da namorada e partia em caravana para a cidade. Você frequentava lá, o Fugitivo veio depois, mas antes teve o Casablanca, antes teve o El Morocco, antes teve os restaurantes, e lá o famoso Galo de Ouro também, que iam todos. Então, as pessoas iam para as bocas, iam com uma certa preocupação, porque, azeite e água não se misturam. E ali era essa possibilidade, né? Havia essa possibilidade. Dizer o que mais para você sobre isso daí? A AIDS mudou o comportamento? A AIDS mudou. A preocupação era a famosa blenorragia, né? Aliás, famosa como gonorreia e blenorragia para os íntimos, na realidade. Haviam farmacêuticos para curar isso aí, aqui como era o nome daquele... Agora vou dar o Cordeiro. Cordeiro. Farmácia Cruzeiro. Isso. A senhora dele era advogada. E eu perguntei numa oportunidade para ele se ela não ficava preocupada de ficar curando lá a gonorreia da meninada. Ele falou assim: olha, eu iria ficar preocupado se fosse o contrário, eu advogado e ela farmacêutica. Enfim. Quando eu perguntei da... Samba danças, nebulando, os sanduíches do bolão. Do bolão. Aqueles sanduíches, um sanduíche de carne, desculpa, eu cortei a sua pergunta, mas esse sanduíche do bolão, o pessoal vinha, deixava a namorada dentro do carro e ia a pé ali na General Câmara com eu não lembro o nome da... Senador Feijó. Com o Senador Feijó, ele ficava em frente ao samba dança, que era super legal o samba danças. As moças, você picotava o cartão e elas saíam dançando. Eu confesso que eu tinha muita vontade de dançar, mas eu ficava até com medo de pisar no pé de uma daquelas damas da noite, né? E elas dançavam muito bem, muito bem. E no fim o pessoal ficava esperando terminar para conduzir as moças para casa, né? Acabada a novela, acabou a novela agora, onde a estudantina era... Estudantina. É o que é, o Taxi Girl. Exatamente. É que eu não assisto quase novela, não é que eu não goste não, viu? É que meu tempo não coincide com as novelas. Então, quando eu perguntei da alta e da baixa malandragem, é que nós sabemos que existe uma diferença entre o que era ser malandro há 50 anos atrás e o que é ser malandro hoje, né? Gostaria que você fizesse essa Eu vou te responder citando Chico Buarque. O malandro é o barão da ralé. Ele é o barão da ralé. Entende? Então, não é só aquela pessoa que não tem uma condição de grana financeira. A malandragem está incutida no ser humano, né?
todo mundo quer levar uma vantagenzinha. Uns com mais classe, outros com menos classe e tudo mais. A única coisa que eu posso te dizer, o malandro com classe foram aqueles que mais me deram tombos. Os sem classes você já afasta, né? Os com classe são aqueles que te iludem. Cheque sem fundo? Até assinar nota, conversinha mole, sei lá, olha, estou te dando 200 hoje para pagar aqueles 1.000, mas posso assinar mais. Daí assina mais 500 e fica devendo 1.500 em vez de ser só aqueles 1.000. Enfim, o malandro é engraçado. A gente até tem que conviver com isso. Eu tenho saudades de tipos que eu acho que na noite não tem mais, que são folclóricos, e que as pessoas de repente começam a... Por exemplo, o Negulando. O Negulando era um negrão enorme, era segurança de boate, contava histórias fantasiosas Da Ilha Anchieta. da Ilha Anchieta, contava histórias fantasiosas e bolas. E haviam políticos aqui que acocavam. E isso tem até hoje. Isso tem até hoje. Só que naquele tempo a coisa não estava tão disseminada assim. Uma pergunta que talvez não tenha conexão assim direta, né? Mas Então não pergunte. não, não, mas eu acho que tem a ver com a cidade, né? Esse período difícil, né? Ainda no Bar da Praia, ou mesmo no Barnabé, né? Se você quiser, se tiver alguma coisa nesse sentido. Situação política da cidade, ditadura, luta pela autonomia. Isso reverberava na noite, no bar, na sua atividade lá, ou não? Tudo reverbera até hoje. Até hoje. Como Você vê que esse escândalo do Sarney aí? Reverberou. Inevitável. A vida é uma ação política. A nossa vida, o nosso dia a dia é uma ação política. E tudo isso daí reflete, pô. É inevitável. O Barnabé. Foi bem, obrigado. Foi legal, eu digo que foi talvez o maior desafio. Foi o maior desafio depois de 11 anos e meio, de frente para o mar, numa casa aberta, uma casa plasticamente bonita, era um verdadeiro cenário, e que já fazia parte dos costumes dos santistas de muita gente de fora. E fechou no dia 6 de abril, em função de um acordo tácito que eu tinha, era um aperto de mão com o falecido Silvio Malzoni. Foi um aperto de mão e nós cumprimos isso daí. Foi celebrado um acordo na justiça para ele dar satisfação, mas ele sempre situou de que quando eu pedisse, quando ele pedisse que eu devolveria, e isso aconteceu. Mas o frequentador do Bar da Praia não foi para o Barnabé, que era pequeno, era fechado e não tinha aquele aspecto descontraído. Eu vi que a terça-feira, em que um DJ, o Wagner Parra, fazia um projeto chamado Jerimum com Popcorn, onde ele podia tocar de tudo que fosse permitido, desde que a música fosse dançante, alegre, convidasse à dança, ele poderia tocar, ia tocar. A terça-feira que nós levamos, como era mais jovem, movimentava o Barnabé. E o final de semana a gente ficava lá e ele não rolava. Falei, poxa, eu tenho mais 6 dias aqui na semana que eu tenho que botar gente. E cabiam 165 pessoas. Com 165 pessoas. Se alguém ficasse com o membro rígido, uma outra pessoa teria que se afastar, porque senão não acomodava as 165 pessoas. E o Barnabé, na realidade, foi um lugar que me deixou surdo,
porque eu levei um movimento de rock and roll lá para dentro para atrair uma moçada. Perdi 35% da audição desse ouvido e 30% desse. Eu confundo as consoantes, não absolutamente surdo, mas confundo as consoantes, graças ao Barnabé, e foi movimentado durante os 6 dias da semana. 7 eu nunca trabalhei. Eu acho que, pretensiosamente, se Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º, esse humilde servo também tem esse direito, né? Eduardo, como que hoje, com toda a sua experiência, né, que você tem em relação à noite, como que você avalia que se desenvolve a noite de Santos hoje, com essas idas e vindas todas aí? Há muitos anos nós não temos tanta prosperidade como atualmente. Nunca vi como hoje as pessoas realizam os sonhos. Porque ter um bar, um restaurante é o sonho de muita gente. Esquece que tem o dia seguinte de repor a cenoura, o caviar, o champanhe, a cachaça. Esquece. Mas estão abrindo muitos bares e muito restaurante e de qualidade. E de muita qualidade, que o santista deixou de ser conformado. Ah, aqui não tem nada, a gente tem que atravessar a balsa, tem que ir para o Guarujá. Eu dei uma entrevista para o Lauro, foi para você, Laura? Foi. Naquele do seu jornal, que eu demonstrei todo um pessimismo. Porque nós não tínhamos expectativas naquele momento. Eu nunca vi como o Santos, você pega mesmo esse projeto, o Alegra Centro, que tem, como em tudo, que são ações do ser humano, tem possibilidades de erros. Mas bolas, a cidade hoje, ela está bombando, a cidade está acontecendo. Ainda não de segunda a domingo, mas é uma questão de tempo. E outra, o santista está resgatando a autoestima, está acreditando. E isso é muito importante para que a cidade, fervilhando, receba as pessoas também. Eu confesso para você que eu estou agora numa pizzaria, pizza bar, que eu nunca deixo de acompanhar a palavra bar comigo, né? Só no projeto Conversa de Botequim. Claro, não é conversa de bar, é de botequim. Mas o centro da cidade hoje é um exemplo vivo de quando a coisa tem um projeto, é uma questão de tempo. O empresariado está acreditando e estão realizando coisas que são interessantes. Hoje tem meia dúzia de lugares lá que são luxuosos. E não é igual aquele tempo das bocas, não. Que aquilo ali, aquelas casas eram abertas com outro objetivo. Aqui as coisas estão funcionando de outra forma e muito santista tem que entender que tem que vencer o medo de vir à cidade, no centro da cidade. Tem alguns problemas, tem, mas são problemas pontuais que dá para serem resolvidos. Dá para serem resolvidos. Tem a discussão aí da sexta-feira, se vai até as 8, até as 10 e tudo mais. Bolas, é questão só de um acerto, de uma regulamentação. Mas esse é o caminho. Eu vejo por aí. E o comerciante também tem que parar de ficar só esperando que o poder público fique cacifando as coisas. Mostrou o caminho, olha, vai por aqui. Questão de seguir, pô. Questão de seguir. Agora, não tira as mesas do meio da rua. Deixa elas no leito da rua, deixa. Mas isso tudo deixar, hein? Mas isso tudo é um processo de maturação, é um processo que exige paciência, né? Lógico. Aquele projeto, eu queria que você falasse um pouquinho do projeto do Armazém 1 a 8. O que você acha que vai trazer para a cidade isso? Se você conhece outras experiências disso. Olha, se for igual aquele que nós temos lá em Buenos Aires, Puerto Madeiro, ótimo. Agora, precisa ter revitalização. Revitalização significa gente.
gente vai atrás de dinheiro. Nós vivemos numa sociedade de consumo. Então é isso. Eu acredito, Laura, principalmente porque estão vindo pessoas de fora para cá. E nós santistas, e eu posso falar isso daí porque sou santista, Santos não é a capital da ilha de São Vicente não, viu gente? Santos teve combalida, Santos teve muito mal. Hoje nós temos uma condição de desenvolvimento turístico que nunca tivemos. E digo para você, não é porque estou na sua frente, você está na Secretaria de Turismo. Hoje existe uma política de turismo para a cidade. Sabe, está sendo captado o turista. Eu trabalho, nunca tive um carnaval, estou na Piola Pizza Bar, ali no Gonzaga. Há muitos anos nós não tínhamos um carnaval com tanta gente na cidade. Eu não estou falando lá do Estradão, não estou falando da Passarela do Samba, estou falando da cidade como um todo. O santista, ele viajou, mas no carnaval vinham famílias. E a minha pizzaria, a gente não divulga, é um lugar mais fechado, etc. É uma franquia italiana, em que a gente tem umas certas normas para fazer divulgação por causa dessa franquia. Vinham mesas com 8 pessoas, 12 pessoas, fila de espera. E o Carnaval de Santos, a cidade virava uma cidade fantasma, na realidade. Houve uma cooperação de São Pedro, fez com que não chovesse. Então, tudo isso daí foi benéfico. Agora, é uma questão da gente melhorar, né? É uma questão da gente acreditar. Melhorar está melhorando, acreditar. Você quer fazer mais uma pergunta? Não, faz. É que a gente podia ir encerrando, né? Bom, vamos encerrando não. Vamos primeiro saber o que o Ah, Eduardo não, Caldeira não. faz hoje. Não, nós vamos... Você falou de uma pizzaria e tal. Não, nós vamos pedir que você... Por exemplo, se você esqueceu de alguma coisa que você queira falar, você pode fazer desconsideração das suas atividades nos dias de hoje. Aquilo que eu já entremeei aqui na conversa, né? Hoje eu tenho ainda um pé na noite, tenho uma promotora de eventos também. Essa promotora de eventos reciclou-se tanto que deixou de ser uma casa noturna, um bar noturno, e virou uma promotora de eventos. Repetindo, chama-se Reciclagem Promoções. E, vez ou outra, fazemos alguma coisa. Participei do Caros Amigos, junto com o Luiz Guimarães, uma oportunidade que ele veio para a rua, e 2 naquele casarão ali da Frei Gaspar. Foi muito legal. E tenho pontualmente uma festa que já há 10 anos vem se repetindo no Clube dos Ingleses, que é o Réveillon do Clube dos Ingleses. É promovido por nós e digo para vocês, nesses 10 anos nunca tivemos uma briga, uma discussão, é muito alegre, muito animado, muita gente vem de fora, nessa época do ano já começam a telefonar, fazer reservas de convite e tudo mais, é uma loucura, e a gente faz isso com muita satisfação. E além do que, estou lá na Piola, que é esse pizza bar, em que, se você gosta de uma massa fina e crocante, vocês são meus convidados, com todo prazer, com coberturas inusitadas, e o que mais? E a simpatia desse humilde senhor que vos fala. Acho que é só isso, e agradeço vocês terem me convidado, porque acho que existem pessoas importantes nessa cidade de 417 mil habitantes, que é decrescente essa nossa população, segundo esse nosso CISO. Talvez, não sei se isso daí não seja bom. Até bom. Também acho. Uma macrocidade aí, eu acho que vai tirar o nosso conforto. Mas, muito obrigado e só. Nós terminamos essa entrevista, né, no dia de hoje. Quem entrevistou o Sr. Eduardo Caldeira, o historiador José Dionísio e o jornalista Lauro Tubino. Boa tarde.